Você está aqui porque o Senhor, Ele te trouxe, amém? E Ele vai falar com você. E você tem que decidir, não apenas ouvi-lo, mas obedecê-lo nessa noite, amém? Muitas pessoas não conseguem continuar a carreira com o Senhor. Por quê? Elas ouvem, mas elas não continuam a fazer aquilo que a palavra do Senhor ensina. Mas você nessa noite está tendo um coração transformado, um coração obediente, amém? Um coração obediente, onde você vai receber a palavra e ela não vai cair em meio aos espinhos, as aves dos céus não vão vir roubá-la, muito pelo contrário. Essa semente vai cair e essa semente vai frutificar para a glória do Senhor. Amém. Queridas, enquanto eu orava o Senhor, já dá para saber, aquelas que conhecem, aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós queremos, eu creio que o que o Espírito Santo tem é para cada uma de nós, amém? Isso inclui a minha vida e a sua. Antes, às vezes as pessoas olham e pensam assim, mas ela vai ministrar? Ela já sabe? Não. Pode ter certeza que o Senhor está ministrando na minha vida também, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Se você abrir a sua Bíblia, no meio vai estar ali no livro de Isaías. Geralmente cai no livro de Isaías, sendo um pouquinho para frente o livro de Jeremias. Vai estar aqui no reto, no Data Show também. Jeremias 18. Do versículo 1 ao 12. A tradução da minha Bíblia diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um com o seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração. Amém? Na verdade, eu quero falar com você ali na hora que Jeremias desce a casa do oleiro. Eu creio que essa palavra, ela vai tocar o seu coração, e ao momento que ela tocar no seu coração, ela tem que produzir um fruto. Amém? Você não pode apenas ouvir a voz do Senhor e não colocar em prática. Muitas pessoas hoje ouvem. Nunca se ouviu tanto hoje falar da palavra de Deus. Quantas pessoas? Hoje nós temos acesso, né? Nós vivemos num país onde a igreja ela é livre. Você acessa uma internet,
você acessa um site, qualquer coisa você tem acesso à palavra de Deus. É ou não é? Nós temos acesso. Você hoje liga a rádio, você tem acesso a um programa onde ministra a palavra do Senhor. As pessoas, elas sabem, elas ouvem a palavra do Senhor. Só que o mundo está do jeito que está. Nossas vidas ainda continuam como está, porque não temos praticado a palavra do Senhor. Amém? Viver nesse mundo hoje, nesses dias atuais, não tem sido fácil, não é verdade? Todos os dias é como se fosse uma luta. Nós temos que, na verdade, lutar todos os dias. Muitas pessoas, elas já nem vivem mais. Elas apenas sobrevivem, porque viver e sobreviver é diferente. Sobreviver, parece que a força tem que ser maior para que termine o dia. Ai, acabou, acabou. Ai, mais um dia. Não vê a hora de chegar o final de semana, não vê a hora de chegar as férias. Os dias estão se passando com muito cansaço. Muitas pessoas em busca da paz, em busca dessa tranquilidade. Quantas pessoas não têm tentado contra a sua própria vida? Quantas pessoas chegam no limite da vida e não sabem mais o que fazer? Elas olham ao seu redor e ela não vê esperança. Ela não vê saída. Ela não encontra uma paz que ela tanto procura. Sabe por que ela não encontra? Porque essa paz somente Jesus pode dar. Amém? Essa paz é só o Senhor Jesus que pode te entregar. Você pode buscar essa paz. E Jesus diz que a paz que Ele nos dá não é a mesma paz que o mundo nos dá. Então quer dizer que existe uma paz fora de Jesus. Amém? Só que essa paz não é a paz que Jesus dá. Não é aquela paz que você encontra quando as crianças estão dormindo, quando o telefone não toca e você fala, agora eu vou descansar um pouco. E daqui a pouco tudo volta novamente a ficar aquele rebuliço. Não é aquela paz que você precisa ir no shopping e se sentir feliz comprando um vestido novo, um sapato novo, porque senão você não se sente feliz com você mesmo. Essa paz que Jesus quer nos dar é diferente. Amém? Essa paz Ele quer nos dar em meio à tribulação. Você vai sentir paz de pertencer a um Deus de amor. Amém? O grande problema é que a imagem hoje que nós temos de Deus, através desse acesso todo que nós temos de informação, acaba sendo de um Deus de amor. Pastora, mas Deus não é um Deus de amor? Sim, Deus é um Deus de amor. Mas a mesma Bíblia, a mesma palavra que diz que Deus é um Deus de amor, diz também que esse Deus é um Deus justo, é um Deus de juízo. Amém? Antigamente, eu não sei quem viveu essa época, né? Uns anos atrás, onde a imagem de Deus, ela acabava sendo diferente. As pessoas, elas tinham mais temor do Senhor. Elas tinham mais temor de Deus. Elas falavam de Deus e elas sabiam que há um Deus que olha para ela e mesmo fazendo muitas coisas erradas, ela temia esse Deus. Ela tinha a convicção de que um dia, ouça isso, um dia todos nós compareceremos diante desse Deus. Todos nós. E nós prestaremos conta daquilo que temos ouvido, daquilo que temos feito com aquilo que temos ouvido. A minha preocupação, eu vejo hoje com a igreja, é que daí se deturpou. É como, vamos fazer um paralelo de um pai. O pai que antigamente era um pai carrasco, um pai durão, né? Quem viveu há décadas passadas sabe disso, que para se entrar na presença do pai, né, tinha que ter respeito, o pai olhava, uma olhada do pai dizia mais do que 1000 palavras, não precisava muito. Os filhos tinham o pai como um respeito. Só que vamos olhar a geração de hoje. Como tem sido hoje o respeito dos filhos para com os pais?
conhecido. Hoje, você vê filho dando de dedo na cara do pai. Você vê hoje filhos que não estão prosperando, que não estão vivendo aquilo que Deus tem para eles. Sabe por quê? Porque estão cometendo já no começo, infringindo um mandamento com promessa, que é honra o teu pai e tua mãe, e os seus dias serão longos sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Não é honra teu pai e tua mãe se eles forem bons, não honre seu pai e sua mãe se eles forem cristãos, não é honre teu pai e tua mãe quando eles tiverem a razão, não. O mandamento é: honra o teu pai e tua mãe. E essa geração de hoje tem aprendido a entrar de qualquer forma na presença dos pais. E se você fizer um paralelo hoje da igreja, a igreja tem agido da mesma forma. As pessoas têm agido da mesma forma. As pessoas entram dentro das igrejas, ouvem a respeito de Deus, mas saem de lá totalmente piores do que entraram. Piores. Porque se você ouve a palavra de Deus, você sabe o que você deve fazer e você não faz, aí você está se tornando pior do que antes, porque antes ainda você estava na ignorância. Antes você não sabia. Antes você podia falar: eu fiz errado, mas eu não era certeza. Então hoje se passa um Deus de amor, que no final tudo vai dar certo, independente do que eu faça. Hoje o Senhor me dá uma palavra, o Senhor fala comigo num culto, numa reunião, numa missa, onde quer que seja, eu ouço a voz de Deus. Só que naquele momento, ao invés de eu me posicionar e retroceder no caminho que eu estava andando, eu decido fazer o quê? Continuar no meu caminho. Continuar a pensar que esse Deus de amor, no final, me ama tanto que vai me aceitar do jeito que eu sou. Tá até tenso, né? Faz assim, não é para ficar tenso. Não é para ficar tenso. Na verdade, é para nos gerar um despertamento, amém? Diga para sua amiga do lado, diga assim: essa noite nós vamos despertar. Você vai despertar. Se ela estiver meio dormindo, você já pode dar um chacoalhão nela. Desperta. Muitas pessoas perguntam: onde está Deus? Será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Né? Já se diz um ditado que diz que muitas pessoas só vêm para Deus, só vão vir para Deus no meio da tribulação, no meio da dor. Infelizmente. Só que tem gente, e é esse o problema. Tem gente que já está na tribulação, já está no fundo do poço, mas mesmo assim tem a técnica de cavar para baixo, né? Você está achando que vai achar água, né? Quer cavar para baixo. A pessoa já está numa situação difícil, uma situação complicada, a vida dela não vai. Parece que as coisas não acontecem, parece que não chega o milagre. Por quê? Deus está dormindo? Não. Onde está Deus? Onde está Deus? Deus está aqui. Se você está aqui, é porque a mão dele estava sobre você. Disse: filha, desperta. Desperta. Em meio a essa tribulação que você está passando, em meio a esse furacão que você se encontra, se agarra em mim. Ah, pastor, então, né? Tudo tem que acontecer de errado para a pessoa vir para Jesus? Não. Não. O bom seria que viesse pelo amor. Amém? Mas infelizmente, o ser humano, ele é rebelde. Ele se debate. É como você querer ajudar uma pessoa que está se afogando. Se você for tentar ajudar uma pessoa que está se afogando, se você não desmaiá-la, você vai morrer junto com ela. Porque ela, ali na situação que ela se encontra, ela vai puxar você para baixo.
Ela não vai ver que você quer ajudá-la. Ela vai acabar te levando para baixo também. Nós não reconhecemos que muitas das situações as quais estamos enfrentando, as quais nos metemos por causa das consequências das decisões que nós tomamos, amém? Amém. Muitas das coisas que hoje vivemos, muitas das frustrações que hoje vivemos, se você parar para refletir, você não colocou isso na mão do Senhor lá atrás. Quantas coisas nós fazemos sem consultar ao Senhor? Quantas coisas nós fazemos buscando somente Senhor, depois o Senhor me abençoa. A pessoa vê Deus somente para pedir. Ela quer um milagre, mas ela não quer o Deus do milagre. E nessa noite, eu creio que vão sair deste lugar mulheres que vão fazer a decisão pelo Deus do milagre. Pelo Deus do milagre. Você não precisa melhorar o seu casamento. Você não precisa que de repente o seu marido largue das drogas, que o seu marido abandone o álcool. Você não precisa disso. Você precisa de Jesus, amém? Amém. Você precisa de Jesus. Jesus não é um complemento no seu bolo. Esses dias eu ministrava para as mulheres no culto do domingo pela manhã e eu falava isso. Hoje, o que se vende Jesus como se Jesus estivesse à venda. Não, Jesus não está à venda. Jesus não está à venda. As pessoas vêm buscando só um milagre. A pessoa está morrendo de câncer e ela quer dar uma aspirina para essa pessoa. Ela quer dar uma aspirina. Como você vai dar uma aspirina para quem está morrendo de câncer? Como? Como você vai querer sarar uma doença com uma simples aspirina? Jesus, as pessoas hoje em dia, elas passam como se Jesus, a sua vida é tão boa, que só falta algo. Só falta algo. Quantas pessoas dizem assim, fulano é tão bom, mas ele é tão bom. Olha, ele está bem de situação, o casamento dele é uma bênção, está tudo uma bênção, só falta Jesus. Eu vou dizer para você, Jesus não é a cerejinha do bolo. Jesus é o bolo. Ou você decide aceitar Jesus como teu tudo, ou não há como você colocar um complemento. Jesus, eu preciso do Senhor nessa área, mas nessa pode deixar. Jesus, quando eu ministro no encontro, eu sempre uso o exemplo de uma cômoda. Imagina uma cômoda cheia de gavetas com aquela bagunça, né? Aquela gaveta que você vai deixando e tudo você vai colocando lá dentro. Aí no dia da arrumação, Jesus vem e fala assim, vamos filho, vamos arrumar essa gaveta, essa cômoda. Aí vai abrir, Senhor, abre essa gaveta do meu casamento, Senhor, olha, pode tirar o que precisar. Faz o que o Senhor quiser fazer. Aí Jesus arruma. Aí quando Jesus vai para a segunda gavetinha, que é a gavetinha querida, você também precisa mudar. Não é somente seu esposo que precisa mudar. Você precisa que eu entre na sua vida, que eu quebre a sua vida e faça de novo. Ai, Jesus, essa gaveta, olha, nem abre. Nem abre. Vamos deixar para depois. Depois o Senhor mexe, é muita bagunça. Não, quem precisa, eu sou assim por causa dele. Se ele mudar, se ela mudar, se isso acontecer, eu serei uma pessoa melhor. Ninguém é uma pessoa melhor sem Jesus. Acompanhe comigo. Se você trouxe um papel, uma caneta, anote. Vou colocar alguns pontos agora, para que depois você continue a meditar essa palavra em casa. Ainda que nós tenhamos as mensagens no YouTube, as mensagens na página Ele e Elas do Facebook, é bom você sempre anotar, amém? Porque o Senhor ele vai falar com você. Então tome o hábito de anotar, para que você se lembre depois o que o Senhor quer falar com você, amém? Vamos lá, diz assim no versículo 2: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá
ouvirá a minha voz. Dispõe-te. O que seria se dispor? É querer, não é? É você querer. Ele diz, dispõe-te. Diz para quem está do seu lado, dispõe-te. Quando eu me converti, agora em fevereiro vamos fazer 20 anos que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e foi a mensagem que gravou, que aonde o Senhor tocou o meu coração, foi quando, na mensagem de Jonas, quando quando Deus diz para Jonas, dispõe-te, dispõe-te. E isso ficou sempre na minha mente. Eu preciso me dispor. Para que Deus faça algo na minha vida, eu preciso me dispor. Amém? E eu te pergunto, coloque aí, primeiro ponto. Você tem se disposto? Eu tenho. Mas descer aonde? Você pode até se dispor, mas eu te pergunto, você tem se disposto a ouvir o quê? Você tem se disposto a fazer o quê? Você tem se disposto a ouvir a palavra de Deus e renunciar às suas vontades para fazer a vontade dele? Você tem se disposto a ouvir a palavra de Deus? Ou você tem achado mais fácil e mais cômodo você ouvir a sua amiga do trabalho? Hoje as pessoas, elas sempre buscam alguém que a ouça e concorde com aquilo que você diz. Ela não procura alguém que seja alguém que venha trazer luz, que venha trazer um discernimento, que venha dizer, ô fulano, né? Você é minha amiga, mas eu vou te dizer, você está louca, né? Olha, isso não é certo. As pessoas não querem isso. E nós, como seres humanos, a nossa tendência é essa. A nossa tendência é sempre simpatizar com aquele que pensa igual a mim. É sempre abrir o meu coração mais para receber uma palavra mais simples. Algo que não precisa gerar diferença na minha vida. O Senhor vai te abençoar. O Senhor quer te abençoar, amém? Só que você precisa se dispor a obedecer aquilo que o Senhor te pede. Não é somente querer a bênção. Não é somente querer o resultado de uma busca que você passa talvez a sua vida toda procurando uma resposta. Não é isso. Você tem se disposto a ouvir o quê? Você tem se disposto a ir de repente em um lugar onde falem da palavra de Deus? Você tem se disposto? E a minha preocupação é, será que você só está disposta a ouvir o Senhor uma vez por mês quando você vem a esse encontro? Ou será que você já está dizendo, Deus quer mais de mim? Deus quer mais da minha vida. Eu preciso buscar a Deus. Independente do lugar. Independente. Você precisa buscar um lugar onde pregue a palavra de Deus. Amém? Um lugar onde se pregue a palavra de Deus. Será que você tem se disposto? Será que você tem falado, não, eu quero ouvir mais? Ou você tem procurado apenas um alívio momentâneo? Essa semana o negócio está feio. Eu vou para a igreja. Sim, olha, essa semana está difícil. Então, aí se explica, né? Aí corre atrás. Ou se não, de repente, ouve a palavra de Deus, a situação dá uma acomodada, dá uma melhorada, e quando a coisa acomoda, o que acontece? A gente relaxa. A gente relaxa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nem sempre, porque tudo vai bem, é porque estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? As coisas podem parecer estar tudo bem,
Mas é somente o Senhor que pode trazer a convicção de que está. É somente o Senhor. Tudo tem um preço a ser pago. Nós precisamos nos esforçar. Amém? Você sabia que Jesus pagou um alto preço por você? Sabia? Ele pagou um preço de sangue. Ele morreu por você. É tão bonito quando a gente diz, Jesus morreu. Só que a gente imagina todo mundo, né? Um bolo de gente, Jesus morrendo por todo mundo. Não, Jesus morreu por você. Por você. Se não tivesse mais ninguém, se não houvesse mais ninguém nesse mundo, mas só você, que estava morto nos seus pecados, nos seus delitos, Jesus, ele falaria, não, eu vou morrer por você. O seu preço é muito alto. Amém? O seu preço é muito alto. Você vale o preço do sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus que te comprou. Amém? Diga para quem está do seu lado. Jesus te comprou por um alto preço. Não fique se vendendo por um preço baixo. Nós precisamos nos dispor. Amém? Nos dispor e descer à casa do oleiro. O oleiro é o Senhor. O oleiro é Ele quem vai transformar. Nós não podemos dizer para o Senhor, Senhor, muda isso, muda aquilo, muda aquele outro. Você tem que primeiro se dispor e descer. Quem vai dizer o que precisa ser mudado é o oleiro. O barro por si só, ele não faz nada. Ele tem que ser entregue nas mãos do oleiro. Amém?